E aí, beleza? Você já teve problema para remover o fundo de uma imagem? Não se preocupe, todos que tentaram também passaram por isso. Eu sou Anderson Prado e trabalho com Photoshop desde 2001. Você vai aprender agora como um profissional remove o fundo de uma imagem e como recortar cabelo mesmo que você use uma versão pré-histórica do Photoshop. É importante saber como remover o fundo de uma imagem por se tratar de uma necessidade que se aplica a diversas situações. Por exemplo, substituir o fundo por outro, deixar a imagem com fundo transparente para ser aplicada em um site, ou até mesmo enviar para o cliente sem o fundo para que ele possa utilizar da melhor maneira que desejar. E você vai precisar fazer isso muito bem. O método que você irá aprender aqui eu uso há 14 anos e pode acreditar, funciona muito bem até hoje em qualquer versão do aplicativo. Você irá aprender a fazer uma seleção precisa através dos canais de cores, um verdadeiro canal alfa, com recorte de cabelo, com direito a uma super dica para dar um super acabamento nos seus recortes. Abra a imagem no Photoshop e vamos ao que interessa. Após abrir a imagem que você deseja recortar, o primeiro passo vai ser escolher o canal com maior contraste em relação ao modelo e o fundo. Para isso, vamos até o painel de Channels ou painel de canais, certificar que a imagem esteja em RGB e selecionar o canal que tem maior destaque em relação ao fundo. Nesse caso, o nosso primeiro plano é a modelo. Então, após avaliar um por um, veja que o canal do Blue representa maior contraste em relação ao fundo e a modelo. Após definir esse canal, nós iremos duplicar o mesmo, ou seja, criar uma cópia desse canal. Então, para isso é só você clicar no canal Blue, arrastar até o ícone Create a New Channel ou criar um novo canal. Agora temos uma cópia do canal Blue Copy. O próximo passo é aumentar ainda mais o contraste que existe entre o fundo e a modelo, ou seja, deixar com que o primeiro plano fique mais escuro ainda e o segundo plano, que é o fundo, mais claro ainda. Para isso nós iremos usar o ajuste dos levels. Pressione Command L ou Ctrl L se você usa PC para abrir a janela dos levels. Para aumentar o contraste é muito simples. Você só precisa deslocar o controle deslizante da esquerda para a direita. Isso fará com que as áreas de sombra da imagem, as áreas mais escuras, fiquem mais escuras ainda. E para clarear, você só precisa deslizar o controle deslizante que está do lado direito, trazendo ele para a esquerda. Isso fará com que as áreas claras fiquem mais claras ainda. Veja que houve uma grande diferença no contraste, né? O que estava originalmente e o que ficou agora. Mas é importante dizer que se você exagerar nesse contraste, você acabará perdendo alguns fios de cabelo e acabará comprometendo a qualidade do recorte. Veja, eu exagerei propositalmente para que você consiga perceber essa diferença. Aqui nós temos o original e aqui aplicado o contraste. Veja que perdemos todos os fios de cabelo e isso não é interessante porque é preciso manter a naturalidade do cabelo para que o recorte fique com aspecto natural, tornando assim mais profissional. Então, eu vou resetar e vou refazer o contraste com mais critério para que isso não ocorra novamente. Eu vou escurecer a imagem. Em torno de 30%. Para essa imagem já foi interessante. E vou clarear as áreas de luz para poder definir ainda mais o contraste da imagem. Então, veja que eu vou clarear o suficiente só para estourar o fundo, né, deixar o fundo branquinho, mas não perder as informações do cabelo que aconteceria se eu exagerasse. Então vai ser só o suficiente para deixar o fundo branquinho, mas ainda assim conseguir visualizar
os fios de cabelos que estão na transição, né, entre o fundo e a modelo. Feito isso, eu pressiono OK. Pronto. Agora é possível ver que realmente existe um grande contraste entre fundo e primeiro plano. No entanto, quando você tem uma máscara, um canal alfa, né, uma área selecionada que seja, para o Photoshop, a área preta é a área protegida. Ou seja, essa área não vai ser afetada se você fizer alguma alteração na imagem. E a área clara é a área selecionada. E aqui nessa imagem nós temos justamente o contrário. Nós temos a modelo protegida e o fundo selecionado, quando na verdade nós precisamos do inverso, porque na verdade nós queremos preservar a modelo para poder aplicar um novo fundo. Então eu vou apertar Command I ou Ctrl I para inverter as cores. Ok, o próximo passo é fazer com que a modelo fique completamente branca e o fundo completamente preto. Para esse caso, nós percebemos que só o ajuste dos levels não foi suficiente para deixar o fundo completamente preto e a modelo completamente branca. Então nós vamos fazer isso usando uma ferramenta de seleção e preenchendo de preto as áreas que forem necessárias. No meu caso eu vou usar a ferramenta Patch, ou melhor, a ferramenta Pen, e farei um Patch, mas você pode usar a ferramenta de sua preferência. Vou carregar a seleção, vou inverter essa seleção e irei preencher de preto, porque eu preciso que o fundo fique completamente preto. Ok, agora eu posso ver com mais clareza as áreas que ainda tem tons de cinza. Então aqui em volta da modelo, em volta da roupa dela, em alguns lugares em volta do cabelo. Então eu preciso deixar com que esses tons de cinza fiquem preto. Então eu vou proteger a área que já está preta aqui em torno do cabelo, porque é justamente a área mais complexa, né? Então eu tenho que ter um pouco mais de cuidado aqui para poder não danificar o recorte do cabelo quando a gente for carregar a seleção. Então protegi essa área, vou inverter a seleção, porque eu quero escurecer somente essas áreas que estão mais claras. Vou voltar lá no Levels, vou escurecer um pouquinho. Ok, aqui ainda tem um pouquinho de tom de cinza, eu vou escurecer essa região aqui também um pouquinho. Ficou um resíduo aqui, vou preencher de preto. Aqui também ainda tem tons de cinza e como há uma transição de cabelo e fundo, eu vou, né, preservar, vou usar os levels para poder preservar esses detalhes do cabelo. Vou escurecer só o suficiente para deixar o fundo preto, mas ainda assim preservar os fios de cabelo. Ok, a parte mais complexa do recorte a gente já fez, que é o cabelo, né? Então você percebe que os fios de cabelos estão todos aqui no canal, que vai servir de base para a nossa seleção. Agora falta somente essa região da imagem, né, que é o contorno da roupa, para poder preencher de preto. Aqui, como não há grande complexidade nos contornos da imagem, eu posso exagerar um pouquinho mais no contraste sem ter perca de qualidade no recorte. Então eu vou escurecer, vou lá no Levels. Para facilitar também você pode usar o conta-gotas do preto ou do ponto preto e clicar na região onde você quer escurecer. Eu vou clicar aqui, já escureceu bastante. Vou dar só uma clareadinha para intensificar mais o contraste. Vou dar OK e esse é a última área que a gente precisa preencher de preto. Então vou lá no Levels novamente e vou escurecer. Pronto, agora nós temos todo o fundo preto. Agora é preciso fazer com que o fundo fique... Aliás, o fundo já está todo preto. Agora precisamos fazer com que o primeiro plano, no caso a modelo, fique com a cor toda branca. Então você pode usar um brush, ou usar a borracha, ou a ferramenta de seleção da sua preferência, para poder
fazer com que a parte interna aqui da modelo fique tudo branco. Então você pode usar qualquer ferramenta de sua preferência. No meu caso, eu já fiz aqui anteriormente uma seleção aqui eu usei a ferramenta Pen para fazer um patch, mas aqui é importante dizer para você que aonde já estava branco, eu não me preocupei em fazer uma seleção seguindo exatamente o contorno da imagem. Por quê? Porque já está branco e eu vou preencher de branco. Então vai fundir branco com branco e vai ficar tudo branco, não tem segredo. Então você vai perceber que só aqui, ó, aonde ainda estava com tom de cinza, não estava branco, eu fiz uma seleção um pouco mais precisa. Então após você fazer toda a seleção, você carrega essa seleção. Aqui no caso eu vou carregar a seleção com 0,5 pixels de suavidade, porque a imagem, né, está bem focada, não justifica eu fazer uma seleção com a imagem difusa, uma seleção com grande suavidade. Então você vai seguir, quando você for carregar uma seleção, né, de um patch, através de um patch, você vai se basear no foco original da imagem. Então, como aqui está bem focada, a seleção automaticamente também precisa estar bem focada. Carreguei a seleção, vou preencher de branco e pronto. Temos o canal alfa pronto, né, para servir de base para a nossa seleção e para substituir o fundo. Ok, agora a gente precisa testar para ver se essa seleção realmente ficou bacana, se ficou preciso. Eu vou duplicar a camada, vou vir aqui no painel de layers, vou duplicar essa camada, dando um Command J ou Ctrl J. Vou voltar aqui no painel dos channels, com o Command segurado, eu vou clicar no canal que a gente editou, um canal que a gente duplicou, no caso o Blue Copy. Vou clicar nele segurando o Command ou o Ctrl para carregar a seleção. Depois eu vou voltar aqui na layer que a gente criou, né, na camada que a gente criou, e vou criar um Layer Mask. Vou adicionar uma máscara de camada. Feito isso, eu vou criar uma nova camada, vou abrir o fundo que eu vou aplicar na imagem e vou colar ele lá na nossa imagem. Veja que já temos uma imagem com fundo recortado, né, e já com um novo fundo. Veja que foi possível, através dessa técnica, preservar todas as transições de fundo e primeiro plano, né, onde há transparência. E veja que foi possível preservar os fios de cabelo. Legal, né? Você lembra que eu havia prometido uma super dica para dar um super acabamento no seu recorte? Pois é, chegou a hora. São apenas 2 passos. Você vai ver que é muito simples, mas que faz uma diferença espetacular. Você irá clicar na camada que nós duplicamos. Com o Command pressionado, clique na máscara. Isso fará com que a seleção seja carregada. Depois, pressione Command Shift I ou Ctrl Shift I para inverter a seleção e Ctrl J. Agora nós temos uma camada somente do fundo. Feito isso, iremos mudar o modo de mesclagem para Multiply. Isso fará com que o fundo fique transparente e apenas os detalhes da imagem sejam preservados. Nesse caso, o detalhe do cabelo, o fundo branco, né, ficou transparente e os fios de cabelos, que é o que realmente nos interessa, ficaram presentes. Veja, é como se fosse mágica. Legal, né? Agora você tem um recorte de altíssima qualidade, com todos os fios de cabelos, todos os detalhes da imagem, né, com toda a naturalidade possível. E você ainda pode aumentar ainda mais essa definição dos fios, né, se for necessário. Apenas pressione Command L ou Ctrl L e aumente mais o contraste da camada que acabamos de duplicar e aplicar no Multiply. Veja o antes e o depois.
com a camada de Multiply e sem a camada. Veja que diferença. Legal, né? Agora vamos recapitular, para que fique claro os passos que você deve seguir na hora que for recortar sua imagem. Certifique que sua imagem esteja em RGB. Duplique o canal que tem maior contraste entre o primeiro plano e o fundo. Use o ajuste dos levels para poder aumentar ainda mais esse contraste. Se necessário, inverta as cores e use uma ferramenta de sua preferência para poder preencher o fundo de preto e o primeiro plano de branco. Após isso, é só carregar a seleção e aplicar um novo fundo. Legal, né? Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Em algum lugar desse vídeo e na descrição você irá encontrar um link para se cadastrar na lista VIP e receber conteúdos quentes que só os profissionais da área utilizam. E se você achar que esse conteúdo pode ser útil para um amigo, compartilhe. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.